Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui de Power BI nesse canal. Nós vamos falar agora sobre acumulado. Nós vamos fazer uma série de 3 vídeos contendo 3 assuntos que são muito importantes e muito utilizados nas suas análises aí de Power BI. Uma vai ser o acumulado por ano, ok? Outro, nós vamos fazer um acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, vai ser sempre algo dinâmico, ele vai sempre analisando os últimos 12 meses. É muito comum nas empresas fazer esse tipo de análise. E também vamos ver um acumulado geral, ou seja, desde lá o início da data até a data de hoje, ele vai fazer um acumulado geral, tá bom? Então, essa é a proposta do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aí o seu like, tá? Se inscreva aqui no canal, compartilhe com os amigos e vamos lá. Então, vamos ver o que vai ser o vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser sobre o acumulado no ano. O que vai ser basicamente? Nós vamos pegar aqui o valor de janeiro, né? E vamos agrupar aqui com o valor de fevereiro e vai sempre somando até chegar aqui em dezembro. Quando chegar aqui em dezembro, na teoria, né, se der tudo certo, esse valor aqui tem que dar 690 mil, ou seja, o valor completo do ano. Então ele vai agrupando, vai somando aqui, né, e vai chegar aos 690 mil. E o que acontece quando eu chegar aqui em janeiro de 2020, né? Eu estou em 2019, vou para 2020. Ele zera esse valor acumulado, vai mostrar o valor de janeiro e vai agrupando isso até chegar ao final de 2020 e completa com 690.400. Então, essa é a proposta do vídeo de hoje. A gente vai fazer um acumulado por ano. No próximo vai ser um acumulado nos últimos 12 meses, então ele sempre vai olhar os últimos 12 meses e vai agrupando. E tem um outro que vai ser o acumulado geral, que a gente vai agrupar desde lá do início de 2019, ele vai continuar agrupando até chegar aqui em dezembro de 2020 com um valor de 1.381.000. Tá, então vamos fazer essas medidas. Para vocês entender o nosso modelo de dados, nós temos basicamente aqui duas tabelas, tá? Uma tabela de vendas e uma tabela calendário. Para esses vídeos que eu vou apresentar, né, sobre valores acumulados, que são medidas temporais, elas necessitam de uma tabela calendário. Então, ela só vai funcionar se você tiver uma tabela calendário associada a ele. Se você não sabe como é que faz uma tabela calendário, deixa aí no vídeo um comentário que a gente pode explicar como é que faz uma tabela calendário. Mas é uma tabela bem simples, é basicamente uma tabela mostrando todas as datas possíveis desde 2019 até 2020. Certo? Então, entendido o nosso modelo de dados, sabemos como é que está relacionado, vamos criar as nossas medidas então. Então, eu vou vir aqui nas medidas, vou criar uma nova medida e vou criar ela aqui, acumulado ano, certo? Então, vamos colocar aqui o nome na nossa medida, acumulado ano, acumulado ano. E aí, vamos utilizar uma medida aqui que é muito conhecida aqui no canal, que é a Calculate. Vamos utilizar a Calculate. A Calculate ele vai ter dois argumentos, uma expressão e um filtro. A Calculate ela serve principalmente para mudar o meu contexto, ou seja, o meu contexto de filtro aqui ele sempre traria o valor de maio, sempre traria o valor de junho. Eu quero agora acumular isso. Como é que nós vamos fazer isso? Então, é com a Calculate. Aqui, a expressão vai ser sempre o meu valor de vendas, então eu poderia utilizar a minha medida que eu já tenho pronta aqui, mas vamos fazer de uma forma mais didática. Então vamos fazer uma soma do meu valor de venda, ok? Que é o que está na minha tabela de vendas. Vou aqui agora fazer o meu filtro. E aí qual vai ser a medida que nós vamos utilizar para poder fazer esse acumulado por ano? Existe uma função aqui dentro, uma função temporal, chamada dates. Aqui, ó, temos 3 delas, ó. Temos dates por mês, então ele vai sempre agrupar por mês, uma por trimestre e uma outra por ano. Nesse caso, nós vamos utilizar aqui a dates yesterday, vamos utilizar ela, e ela só vai precisar de um único argumento. Ela vai assim, ó, retorna um conjunto de datas no ano até a data atual. E nós precisamos de uma data. Onde é que está as datas? A data está na tabela calendário. Então, eu vou vir aqui, calendário, data. E fecho a minha date yesterday e fecho a calculate, enter e pronto. Nós já temos a nossa
tabelinha, a nossa nova medida. Vamos apenas colocar ela aqui como formato de moeda. Vamos colocar ela aqui como formato de moeda geral. E vamos colocar aqui a quantidade de casas decimais. Pronto. Vamos ver se já funcionou. Eu vou colocar aqui em modo tela cheia. E vamos analisar então. Então, vejamos. Aqui em janeiro, 53.580, ele repetiu 53.580. Ou seja, nós não temos valores de vendas registrados anterior a isso. Ok? Então, ele trouxe aqui 53.580. Em fevereiro, nós vendemos 62.700 e o acumulado disso é 116.280. Ou seja, ele pegou o valor de 62 mais o valor de 53 e deu 116. E vejamos aqui, quando chega aqui no final, nós vamos ter o valor total do ano, que é os 690.910. E a mesma coisa aconteceu aqui em 2020. Então, qual foi o comportamento? O comportamento dele foi, ele zerou todo esse valor acumulado, pegou o valor de janeiro de 2020, repetiu aqui e foi acumulando até chegar aqui o final. Tá, então nós já finalizamos aqui. Você pode fazer essa mesma medida de uma outra forma. Então, apenas recapitulando aqui, nós utilizamos uma calculate e utilizamos como argumento de filtro essa dates years to day. A gente pode utilizar uma outra medida que você também pode encontrar aí, que é a total year to day. Vamos ver como é que ela funciona. Então, eu vou colocar aqui, ó, acumulado 2, só para vocês verem que dá para fazer a mesma conta de duas formas diferentes. Então, acumulado 2, vamos utilizar aqui uma função chamada total years to day. Essa total years to day vai ter dois argumentos que são realmente necessários. Os outros você pode utilizar ou não, né? Então, nós temos uma expressão. A nossa expressão é basicamente a nossa soma do nosso valor de vendas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, soma valor da venda. Fechei aqui a minha expressão. E nós temos um segundo argumento, que é o argumento de datas. E vai funcionar da mesma forma, calendário, data. Ele fecha aqui o total yesterday, enter, e vamos ver como é que ela funciona. Se ela vai trazer o mesmo resultado. Então, vou colocar ela aqui como moeda, apenas para ficar mais ilustrativo. Vou colocar aqui a quantidade de casas decimais. E vejamos, temos o mesmo resultado aqui. Então, temos duas formas de fazer essa mesma conta de acumulado por ano. Podemos utilizar tanto a total years to day, tá? Ele não vai utilizar a calculate. E nós temos o formato original aqui, que é calculate, faz a soma e agrupamos ela pela dates years to day. A gente pode analisar isso também para ficar mais interessante para a gente, utilizando isso um gráfico aqui, ó, de colunas com linhas. Então, isso aqui é muito utilizado. A gente pode fazer da seguinte forma, ó. Vamos tirar a acumulado 2, né, que a gente já fez isso já de uma certa forma. Vamos colocar aqui, ó, o acumulado no ano por linha. Então, ó, isso aqui é um gráfico muito utilizado no dia a dia, né, do trabalho. Aí você vai ver colocando os valores realizados, né, em cada mês em barra, ou seja, nós conseguimos analisar como é que foi o comportamento do mês e colocamos em linha aqui como é que foi o comportamento acumulado no ano. E aí, quando fecha o 2019, vai para 2020, ele zera aqui e começamos a curva totalmente aqui diferente do ano de 2019, certo? Esse era o vídeo de hoje. No próximo vídeo vamos ver sobre acumulado dos últimos 12 meses. Galera, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e até uma próxima. Valeu!